Pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês uma análise bem rápida aqui do mercado, né, de criptoativos, criptomoedas, e também passar algumas recomendações. Não recomendações, né, mostrar para vocês aqui algumas moedas que estão bem interessantes aí seguindo um indicador aqui feito por mim, um bot criado por mim, que podem estar dando boas oportunidades aí nos próximos dias, próximas semanas, tá? Então, para começar aqui com o Bitcoin, o que a gente tem, né? Começando aqui no gráfico diário, ele veio aqui com uma grande correção, né, desde o dia 19 de janeiro, e chegando a atingir ali o mínimo da correção dele em 75 mil dólares, mais ou menos, 74 mil dólares. Desde então, ele deu uma boa pernada de alta, né, ele voltou ali mais ou menos 30%, só que ele veio aqui direto, né, então ele veio sem nenhuma correção assim boa, né, durante esse período. Ele deu uma pequena correção aqui, mas ainda não consolidou um fundo. Então o que, é que a gente pode estar vendo nesse momento, né, nesse cenário? Ele pode vir a tentar buscar essa região do 105 mais uma vez, tá? Então a gente tem dois cenários, obviamente, um cenário que ele pode buscar para cima e um cenário que ele pode recuar, né? No cenário atual que ele está, o mais provável é que ele tente voltar lá para os 100 mil, né? Mas tem que realmente acompanhar o gráfico. Então na situação que a gente tem hoje, o que, é que a gente pode ter? Dessa correção que ele teve aqui, ele está exatamente na região de 0.65, 0.61 de FIBO, ou seja, está numa região ali que é meio de briga, né? Está brigando ali tanto os compradores como vendedores para ou abrir um short para fazer ele corrigir, ou então tentar virar aqui para cima dessa FIBO para tentar levar para cima. Então o que, é que a gente tem aqui de importante? Dois cenários. O primeiro cenário é ele rompendo aqui essa região dos 98 mil dólares, tá? 98.500, que aí ele rompendo essa região, ele confirmaria um fundo feito aqui, e aí rompendo aqui ele iria buscar uma nova alta para buscar essas regiões aqui, ó. Então rompendo essa região, mais provável é que ele viesse buscar até os 106 mil dólares, tá? Mas só rompendo essa região dos 98. Do jeito que ele está atualmente, ele meio que está formando um topo, ele formou um topo aqui, dessa região aqui, né? Então ele formou um topo descendente em relação a essa região. Então é como se ele daqui, a partir desse momento, ele estivesse tentando buscar uma correção para buscar um topo ascendente a esse, né? Então é como se ele formou um fundo descendente a esse, e agora para ele continuar a tendência de alta, ele teria que buscar uma região acima dessa daqui para poder realmente subir, tá? Então a gente tem esses dois cenários. Ele ou corrigindo aqui para poder formar um fundo ascendente a esse, para poder aí sim continuar alta, ou então ele tentando romper acima dos 98 para confirmar para passar esse topo aqui, e aí sim buscar essa outra região, tá? Então a gente tem esses dois cenários aí. De todo jeito seriam dois cenários positivos para a alta, tá? Mas aí tem que acompanhar, o mercado é muito dinâmico, pode mudar a qualquer momento, mas atualmente são os melhores cenários. O que mais que a gente vai ter? Diminuindo aqui o tempo gráfico, deixa eu apagar só esses desenhos aqui. Diminuindo o tempo gráfico para 4 horas, a gente vê que ele rompeu aqui uma linha de tendência de baixa, né, para puxar mais para cima, uma linha de tendência de baixa, e está então, consequentemente, iniciando uma tendência de alta, certo? Então ele poderia estar indo buscar ou essa região aqui para recuar, ou então se ele romper essa região para pegar os 100 mil, tá? Aí tem que acompanhar. Aqui a gente já viu que ele formou um fundo, né, nessa região, que é o que dá mais força para que ele continue subindo. Nos tempos gráficos a gente vai ver a mesma coisa, né? A gente vai ver realmente ele formando os fundos ascendentes, indicando que agora seria ele estaria com mais força compradora, né, para cima. Então ele iria ter mais força para subir, tá? Então por enquanto aqui é mais aguardar, mas o melhor cenário aqui seria que ele realmente tentasse direto agora por 100 mil, senão ele iria recuar até as regiões aqui antes de 83 mil para tentar formar um fundo e aí voltar a subir, tá? O que dá força para essa alta que está tentando fazer agora no momento seria os indicadores que eu costumo usar, né, que são indicadores de fundamento, e também a questão da liquidez, né? Então se a gente vir aqui no Liquidation Head Map do CoinGlass, a gente vê que tem boas ordens de liquidação ali nos 95, 96 mais ou menos, ó. Então são ordens de liquidação, ou seja, tem pessoas que estão shortadas que posicionaram os stops mais ou menos nessas regiões.
Então, é o mais interessante para o Bitcoin buscar esse stop para liquidar, tá? A gente também vê que tem uma grande quantidade de liquidações aqui na região de 93, então também nada impede que ele realmente faça aquilo que eu falei, né? Ele venha recuar antes de seguir a alta, tá? Então aqui realmente tem que ter um pouco mais de precaução, até porque também a dominância ela está bem alta, está 65% do capital está no Bitcoin, então a dominância está bem alta, que acaba dificultando para as altcoins conseguirem evoluir, tá? Então é um cenário aí que tem que ter um pouco mais de cuidado e esperar mais confirmações, tá? Aqui olhando também o Open Interest aqui do Bitcoin, também o Long Short Rate, a gente vê que tem uma grande quantidade de interesse aberto entrando, né? Então tem contratos sendo abertos e o long está baixando, ou seja, o pessoal está começando a shortar essa região, que gera mais liquidez ainda para que ele consiga dar aquela perna de alta que ele está querendo dar. Deixa eu desenhar aqui também, dá para ver aqui um cenário meio bonitinho aqui dele subindo, né? Então, pessoas shortando essa região esperando que ele vá corrigir, ou Open Interest subindo, pode gerar aqui uma força, né, que leve o Bitcoin a subir por causa desse pessoal que está shortando, né? Eles vão ser liquidados conforme for subindo e vai gerando esse impulso para cima, beleza? E também a gente vê aqui no Headmap do Order Book que também tem ordem de Bitcoin, tem uma ordem aqui bem grande de 500 Bitcoins no 97 mil. Então pode ser o que confirma mais ainda essa tese de que o Bitcoin pode querer ir buscar. Aqui para cima não tem ordens maiores, então por enquanto o maior interesse é nos 97 mil, nas regiões mais embaixo. A gente vê que a maior quantidade de Bitcoins para comprar, né, o interesse está lá nos 97 mil, beleza? E agora, sobre moedas que podem estar interessantes aí para as próximas semanas, a gente vai usar aqui o bot, né, o CryptoBot, que é um bot que você consegue ter acesso, que ele vai dizer as moedas que estão interessantes para a gente. Então a gente vai ter Lumia, Edu, Kaito, Aito, são algumas moedas que a gente tem que analisar para ver o que é que está interessante e o que é que não está interessante, tá? Mas aqui se já tem elas de mão beijada, é só realmente olhar um por um. Então algumas, se você for olhar aqui, por exemplo, a Lumia, talvez já tenha ido, já tenha dado uma boa alta, tá? Mas aqui o que é que você tem aqui de opções, né? Ela acabou de romper, na verdade, então ela ainda tem potencial para continuar subindo mais. Então ela rompeu aqui, ela pode estar fazendo uma correção bem curta, acredito eu, para depois voltar a subir, por exemplo, tá? Se a gente for olhar também aqui para acompanhar o Open Interest dela, Lumia, a gente vai ver que teve um grande aumento aí de Open Interest, então aumentou bastante aqui a quantidade de contratos abertos, então saiu de 4 milhões para 13, tá? E o short também entrou pesado, então o pessoal shortou bastante, que pode impulsionar o preço a subir, beleza? Então Lumia tá interessante, Kaito, vamos dar uma olhadinha aqui na Kaito, Kaito STT, ponto perpétuo. Kaito aqui também ele rompeu aqui uma região interessante numa hora, tá? Talvez num tempo gráfico maior esteja rompendo algum outro padrão. Deixa eu ver aqui. Ó, rompendo aqui no 4 horas, uma tendência bem de baixa bem antiga. Aqui pode ser um ótimo swing trade, né? Uma operação para levar mais para o longo prazo. Tentar levar para o topo 200% aí. Ou regiões menores com 1.40 mais ou menos, tá? Então, só opções de swing. Então, por enquanto, Kaito e Lumia estão interessantes. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na lista de pré-movimentação, né? São moedas que estão acumulando, né? Estão fortes nos fundamentos aqui que eu utilizo, nos indicadores que eu utilizo, mas não estão andando ainda, né? Não teve um bom impacto no preço. Então, Lumia e Kaito aqui que a gente acabou de olhar, tá no top. Então são moedas que estão com Open Interest aqui, Smart Money só subindo, né? E não está impactando ainda no preço. Então pode ser interessante que nos próximos momentos aí, próximos dias, eles vão seguir com aumento, beleza? Então por enquanto, hoje são essas duas, amanhã o mercado pode mudar, pode aparecer novas oportunidades, assim como hoje à noite. Então é sempre importante estar atento, beleza? Valeu pessoal, qualquer coisa é só comentar aí que eu vou responder.